Boa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira, num de mulher para mulher. Hoje nós vamos fazer um bate-papo bem interessante na área da saúde. A gente vai conversar um pouquinho como que está a vida desses profissionais agora durante essa pandemia. Porque assim, é legítimo, né? Todos os agradecimentos que a gente tem a todos esses heróis, mas a gente também precisa um pouco se sensibilizar com tudo aquilo que eles vêm enfrentando e entender um pouquinho como está sendo isso para eles. No Brasil, nós temos 6 milhões de profissionais da saúde, tanto na área pública quanto na área privada, nas mais diferentes complexidades. Desses 6 milhões, 70% são mulheres. Hoje, agora, até junho, se fechou mais ou menos em 32 mil profissionais estão infectados pelo Covid-19. E sendo que da metade desses 32 mil, mais da metade são da área de enfermagem. Então, é um histórico bem assustador, né? Eles são os nossos heróis nesse momento, mas também a gente precisa legitimar tudo isso que eles estão passando, né? E aí, por isso, hoje, eu convidei a Margot. A Margot, deixa eu ler aqui, ajudar um pouquinho. Ela é formada pela Faculdade Uninasal, na Parnaíba, no Piauí. Olha só, é uma pessoa, um piauense aqui conversando com a gente. Ela, na verdade, é uma carioca que mudou para o Piauí. Ela trabalha há 15 anos na área de enfermagem, no pronto-socorro, na emergência, e também é do SAMU. E hoje, ela atualmente está atuando no pronto-socorro municipal de Parnaíba, na ala Covid. É isso, Margot? Boa noite. Exatamente isso. Tudo bem? Eu queria agradecer muito, viu, o convite. Tudo bem. Fiquei É um muito prazer. feliz com esse convite. É um prazer estarmos aqui com você para a gente entender um pouquinho como está sendo esse universo tão difícil, né? E tudo que você falou são informações que realmente procedem. Infelizmente, a gente tem perdido muito profissional dessa área e a gente sente muito esse baque porque realmente a maioria somos nós, mulheres. E Sim. nós já somos sobrecarregados naturalmente. Perfeito. Eu ia, inclusive, começar a nossa conversa com isso. Porque você é enfermeira, mas você é mãe, você é dona de casa. E como que está sendo isso lá na sua casa? Como que você está fazendo para conciliar tudo isso? A gente está vivendo um momento completamente surreal. Além da preocupação que a gente tem que ter com o nosso trabalho, que é uma preocupação que a gente já tem naturalmente, porque no dia a dia lidamos com doenças altamente contagiosas. O Covid, para nós, é mais uma. Mas é mais uma que tem poucas informações. Então, os cuidados precisam ser redobrados. Além desse peso, a gente tem o peso de lidar com os filhos sem estudar em casa. E os filhos sem as outras atividades do seu dia a dia. Então, se eles estivessem nas atividades, já seria difícil conciliar tudo.
Imagine eles em casa. Como fica o emocional dessas crianças? Eu tenho filhos adolescentes. Como fica o emocional deles? Como fica o emocional deles sabendo que a mãe está com esse trabalho? Às vezes eles têm medo de me abraçar quando eu chego do plantão. Então eu tenho todo um ritual de chegar em casa, de tirar a roupa fora de casa. Quando eu saio do plantão, eu não saio com essa roupa que eu estou. Então eu tenho que tomar banho, trocar de roupa, chegar em casa é um novo processo. O banho é demoradíssimo. Então todas essas questões, elas já afetam o nosso emocional. Então, não está sendo fácil para nenhum profissional da saúde, principalmente para nós, enfermeiros, porque a gente fica 24 horas com aquele paciente. E é um paciente que você sabe que está com Covid. Então, realmente não é fácil. E aí tem todo um ritual. Eu tenho uma irmã que também trabalha na saúde, né? E aí, assim, o meu cunhado se contaminou, né? Se infectou, e aí tinha todo um ritual. Eles ficaram sem ver o filho por muito tempo, tiveram que cumprir a quarentena, o isolamento, né? E isso, eu acredito que, além de todas as dificuldades que já são enfrentadas no dia a dia, só potencializam a saúde, as questões de saúde emocionais de vocês, correto? Exatamente isso. Porque a gente tem que pensar a parte técnica e científica do processo de acompanhar um paciente desse, para observar todos os sintomas, se ele vai piorar ou se ele vai melhorar. E a gente também tem que lidar com a questão técnica para não se contaminar. A gente usa uma roupa de proteção, que não é essa, eu tirei, estou só com a touquinha aqui, mas a gente usa uma roupa de proteção, a gente usa um óculos, uma máscara, uma touca ainda por cima dessa e outra máscara. Eu estou até com o rosto todo marcado, porque eu vou fazer mais de 24 horas que estou com essa máscara. Eu tirei para falar com você agora. Então, todo esse processo ele é muito cansativo, porque ele cansa mentalmente e fisicamente. E você não pode errar, porque se você errar, você pode se contaminar. Então, eu tenho vários colegas afastados realmente, com sintomas já de depressão. E hoje em dia a gente observa que isso é muito sério. Para mim, no momento, essa é uma questão em paralelo para os profissionais. Lidar com o Covid e manter a sanidade mental. Isso no trabalho. Quando essas pessoas vão para casa, isso dobra. Eu tenho um amigo que ele realmente entrou num quadro depressivo porque ele não pegou Covid, mas ele passou para a esposa. Então, a pessoa ainda tem que lidar com essa culpa, que não é dele, mas na nossa mente essa culpa é nossa. Então, é bastante problemático. Eu acredito que chega um momento que a gente precisa ter realmente um apoio profissional. E não são todos os hospitais que podem dar esse suporte emocional para os seus funcionários. Era essa a pergunta que eu ia fazer agora. Como que vocês estão lidando com isso? Se está tendo algum suporte, se está tendo acompanhamento, né? Como que vocês estão lidando, ou se está sendo aquela coisa de um apoiando o outro mesmo? Como que está sendo isso? A gente tem esse apoio, sim, de muitos colegas que a gente trabalha junto. Não são todos os hospitais, eu trabalho em 2 hospitais, e um deles a gente tem esse atendimento, digamos assim, esse apoio psicológico, que foi até uma psicóloga que trabalha comigo, que me indicou para essa live. É uma pessoa que eu admiro muito, uma profissional realmente muito técnica, muito científica, muito preocupada realmente com o bem-estar do seu paciente.
E todos nós, nesse momento, somos pacientes, né? Então, a gente deixa de ser um agente da saúde e se torna paciente, sim. Porque é muito difícil você passar horas lidando com um paciente, lidando com uma vida, e você perder aquele paciente, como acontece muito, e a gente não tem tempo de sentir aquilo ali, não. A gente não tem tempo de chorar, a gente não tem tempo de... A gente não pode, né, dar um abraço na família, a gente não pode conversar muito com os familiares desse paciente que você passou dias cuidando, que você desenvolveu realmente uma relação. A gente é treinado para não se envolver emocionalmente, e a gente desenvolve técnicas e métodos para isso, mas não é fácil, porque você cria realmente um lado emocional, um laço emocional com o seu paciente. E aí você tem que lidar com essa perda de repente, mas você não tem tempo para isso, porque você já tem que atender outro paciente. A demanda é muito grande. E aí o profissional psicólogo, ele também é sobrecarregado, porque ele tem que atender a demanda do paciente e a demanda dos profissionais. Olha só como é complicado isso. Realmente. E assim, eu acho que a gente está num cenário, né? Que assim, hoje o paciente, o familiar não pode se despedir do paciente, tudo isso eu acho que potencializa muito mais essa sensibilidade que você acaba tendo com ele, né? Esse contato que você acaba tendo com ele. Se potencializa porque, na verdade, naquele momento é com quem ele pode lidar, né? Então, além de profissionais, vocês passam a ser um pedaço da família deles, né? E vai muito além a relação. Eu acho que nesse momento a relação está sendo muito mais humanizada, né? Devido à pressão que está acontecendo aí. E aí, Margot, eu imagino como é isso, você lidar com todas essas questões dentro do hospital, e depois você vai para casa e tem todas as questões que você, enquanto mulher, tem que lidar, né? Então, assim, porque cada dia é um dia. Você vai para casa, você não sabe se você está contaminada, se você pode ser uma assintomática que está levando isso para casa. Então, tudo isso é muito louco na cabeça, né? E eu imagino que está sendo muito além da profissão de vocês, né? Tá sendo, os aplausos têm que ser muito além, porque não é só pelo profissional da saúde, é pelo ser humano que vocês estão desenvolvendo aí, que vocês estão sendo nesse momento. Exatamente isso. A gente tem essa questão de ir para casa e você não deixa de raciocinar nem um minuto. Porque quando a gente encerra o plantão, a gente tem que jogar fora aquela roupa que a gente usou. E quando você vai tirar aquela roupa, você não pode pegar em determinadas partes, porque se você pegar em determinadas partes, aquilo estiver contaminado e você passar a mão no rosto ou no cabelo, você se autocontaminou. Então, o plantão não acaba quando acaba. Você ainda tem que desparamentar toda aquela roupa, você tem que tomar banho para ir para casa, trocar de roupa, chegar em casa e fazer todo aquele processo novamente. E aí a gente sente também os problemas físicos, né? Eu estou com a pele muito sensível, cheia de lesões no rosto, fica assim, umas lesões. O cabelo da gente se acaba, porque você tem que lavar todo dia o cabelo com sabão de coco. Então, o cabelo também não fica legal. A mão fica áspera, porque a gente usa muito álcool, muita luva. Então, além dessas questões, você sente no físico também. Além do cansaço, né, físico, você tem o cansaço mental. E aí você vai para casa, eu tenho que lidar com 3 adolescentes em casa. O pai deles, nós tivemos uma relação, nos separamos, durou 15 anos, mas o pai tem outra família. Então, a gente ainda lida com essa demanda, que ainda sobra para mulher, né? Então, quando dizem que nós somos heróis, né?
nós somos heróis sem superpoderes. Então, a gente tem que lidar com toda essa demanda e tem que ter realmente um apoio emocional profissional, porque senão a gente vai ter, no futuro, pacientes psiquiátricos, e esses pacientes seremos nós. Sim. Margot, como que anda a questão aí na sua cidade? O índice está muito alto? Como que está acontecendo isso aí? Nós estamos com um índice alto. Por exemplo, hoje eu estou no plantão e a gente não tem mais vaga na ala Covid. Nós estamos também... A gente conta com um grande esforço, realmente, do governo e do município, mas a demanda é muito alta. Nós estamos, em média, com 10 mil pessoas contaminadas, numa cidade de 150 mil habitantes. É um número bem alto. E aí, essa demanda é muito grande para a gente dar conta enquanto profissional. Então, é algo que preocupa muito, porque a gente não tem realmente... eu não vejo no momento que vá diminuir, né? E esse problema é um problema mundial. No Brasil, a gente observa um esforço muito grande dos governos, mas realmente a demanda é muito alta. E essa cidade é uma cidade onde nós temos 2 UTIs, nós temos um bom suporte, são UTIs bem paramentadas, bem equipadas, e mesmo assim a gente ainda tem uma fila muito grande. Então, é bastante preocupante. Margot, eu imagino que, além de tudo, vocês também aumentaram muito, tiveram que aumentar a jornada de serviço de vocês, né? Porque os profissionais já haviam um déficit de profissionais, né? Com tudo isso, eles foram adoecendo também, foram se ausentando, e aí eu acredito que aqueles que estão na ativa também aumentaram suas jornadas. Infelizmente, aumentamos. Já é algo bem pesado, bem puxado, bem difícil, mas a gente teve que aumentar, porque a gente teve muitos colegas que adoeceram. Isso no começo. Hoje, a gente já conhece melhor os métodos para não haver uma contaminação, e realmente o que nós observamos é que todo cuidado é pouco, e que realmente faz muita diferença EPIs de qualidade, que são os equipamentos de proteção individual. Depois que o nosso governo começou realmente a comprar EPIs de qualidade, isso diminuiu muito. Então, foi mais no começo. Hoje em dia, a gente ainda tem profissionais se contaminando, mas realmente, pela carga viral alta, a qual nós somos expostos, a gente fica muito tempo próximo a um paciente com Covid. Então, mesmo com todos os EPIs, isso se torna mais pontual de acontecer. E vocês receberam em algum momento um treinamento específico para lidar com a doença? Como que foi isso no início? No início, a gente observou que a gente ia precisar realmente de todo o nosso conhecimento técnico e científico em relação a lidar com doenças altamente contagiosas, porque a gente já lida com isso diariamente, mas no caso do Covid, isso precisou ser de forma mais, como é que eu vou dizer? De forma mais fluente, a gente precisou fazer isso o tempo todo. A gente só fazia esse cuidado quando a gente ia lidar com um paciente que estava com a doença contagiosa. E eram 1, 2, 4 pacientes.
E agora a gente tem que lidar com uma demanda de 30, 50, 100 pacientes, ainda com os assintomáticos, e a gente precisa ficar o tempo todo com os EPIs. A gente não pode tirar EPI em momento nenhum. Então, às vezes, acontece da gente ficar 5, 6 horas sem tirar um EPI. E aí, quando a gente percebeu essa situação, a gente começou realmente a cobrar das nossas lideranças que houvesse esse treinamento. E a gente começou a receber, sim, esse treinamento, mas depois que foi visto que realmente era necessário. Isso só nos mostrou o quê? Que todo o nosso conhecimento que a gente já tinha, ele precisava ser aprimorado e colocado em prática o tempo todo. A gente não pode vacilar em nenhum momento. Então, realmente, a gente teve, sim, essa assistência depois que realmente foi visto que estava sendo contaminado muitos profissionais e que a gente precisava realmente se atualizar. Então, houve essa preocupação. Marco, nesse tempo todo que você esteve na saúde, você já presenciou um outro contexto igual a esse? Igual a esse, não. A gente tinha lidado com H1N1, que é altamente contagiosa, e a gente tinha poucas informações naquela época, mas não foi igual, realmente, eu acredito que eu estou 15 anos na saúde, e eu não vi nada igual a Covid. É realmente algo que contamina muito rápido, um número muito grande, e que a gente tem que correr contra o tempo. Então, realmente, eu não tinha visto isso ainda. Certo. Marco, agora uma curiosidade minha. Houve algum momento em que você se sentiu impotente? Que você... Não estou te ouvindo. Houve algum momento em que você se sentiu impotente? Em que você falou, nossa, não dá? Não estou te ouvindo. Não. Deixa eu ver. Oi? Oi? Margot? Margot? Ana? Vou ver se é aqui. Margot? Margot? Voltou? Margot? Me escuta agora? Não? Margot? Não estou ouvindo. Peraí que eu vou retornar, peraí. Agora eu consegui ouvir. Voltou? Voltou. Pronto. Às vezes acontece isso, viu? Ah, tá, tá. Margot, eu queria saber se em algum momento você se sentiu impotente. Infelizmente, o tempo todo. Hoje mesmo me senti. Que a gente chega em um momento que não tem vaga para você transferir um paciente para UTI. A gente chega no momento que falta um respirador.
e realmente não falta por descaso da liderança, realmente falta porque a demanda é muito grande. Então, chega um momento que a gente se sente sim. E em casa, às vezes, eu me sinto em relação aos meus filhos, né? Porque eles estão vivendo um momento completamente inédito na história, eu acredito, na história da nossa geração. Então, a gente se sente um pouco impotente em relação a isso também, porque não tem muita coisa o que a gente possa fazer nesse momento. Então, é complicado. Eu imagino. Tem uma pergunta aqui. Tem como ela dizer como estão sendo realizadas as contagens dos contaminados? Ai, não estou ouvindo de novo. Tem como, Margot? Margot? Não estou ouvindo. Margot? Deixa eu ir e voltar. Voltou. Voltou? Tem uma pergunta aqui, Margot. A pessoa está perguntando como que estão sendo realizadas as contagens. Dos contaminados. De pacientes contaminados? Isso. Certo. É através de testes, né? Através de testes. Todos os pacientes sintomáticos, eles são feitos o teste. E a gente também tem um projeto, que é um projeto do itinerante, que ele vai de bairros em bairros, a gente chama de busca ativa, fazendo teste até em pessoas assintomáticas. E aí, através disso, vai sendo contabilizado. Todos os pacientes que entram no hospital são feitos testes. Inclusive, os pacientes que vão a óbito, que não tinham teste, é feito o teste após o óbito para poder comprovar. Então, eu observo, assim, nesse ponto, uma grande preocupação com a verdade dos números e uma grande preocupação realmente em comprovar que é Covid. Porque a gente vê muitas fakes, né, aí falando que, assim, que esses números não são reais. Eu acredito até que eles são maiores, porque existem as subnotificações, né? Mas eu não acredito que as pessoas estão contando a mais, né? Eu também não acredito nisso, não. Né? Eu acho que é uma grande conspiração que eu acho até chegar a desrespeitar o trabalho do profissional de saúde, mas que está acontecendo por aí, né? São questões que só atrapalham o serviço. A gente Sim. tem dificuldade, às vezes, quando um paciente vai a óbito, a gente faz o teste dá positivo, e a gente tem que comunicar à família, e a família não aceita, porque a família realmente já está bombardeada com fake news, e para ela aquilo é um grande imaginário. Mas já teve casos da gente realizar, paciente foi a óbito de madrugada, a gente se preocupar em fazer o teste, porque o hospital não para. 24 horas, 48 horas, não para, só muda o profissional. E a gente consegue comprovar, porque é importante a gente comprovar mesmo depois do óbito, para que o velório seja feito da forma correta e não haja uma contaminação ainda maior. Então, aqui na minha cidade, eu fiquei muito feliz de ver que existe esse serviço, porque ele é um serviço que traz segurança. Eu acredito que, assim, quando a gente fala em saúde, é uma coisa muito séria, né, Margot? E eu vejo que todos os sistemas de saúde estão levando isso muito a sério. É que realmente é uma epidemia, né, uma pandemia que ela é muito grave, né? E
a gente custa acreditar que isso está acontecendo, mas de fato está. Eu tenho pessoas próximas que vivem me perguntando, e eu falo o que eu vejo, e é realmente muito grave, porque não passa com 5 dias, não passa com 15 dias, deixa sequelas. Então, é algo que as pessoas precisam começar a levar muito a sério. Margot, a Margot, gente, ela tomou um tempinho do café dela, que ela está em plantão, para conversar com a gente. Então, a gente não pode se estender muito, né? Mas, primeiro, Margot, eu quero agradecer enormemente pela sua disposição, né? Foi super gostoso. A gente pode depois ver um dia com mais calma para a gente conversar muito mais, que eu sei que você tem muita coisa aí para ensinar para a gente. A Margot é fera em saúde, ela tem vários temas que pode trazer para a gente, né? E eu quero te agradecer muito. Lá da Paraíba, olha só, gente. Parnaíba, no Piauí. Isso, Parnaíba, isso. Eu sou carioca e moro aqui há alguns anos. Eu quero agradecer de coração. Foi muito bacana. Muito obrigada pela oportunidade. E conte comigo, viu? Sim. Mas eu quero uma última questão tratar com você. Eu queria que você deixasse um recadinho para as pessoas. Se cuidem de verdade e cuidem um dos outros. As orientações de usar máscara, higienização das mãos com água e sabão, evita contaminação, sim. Não se automediquem com receitas mirabolantes na internet. Procurem realmente um médico. E a higiene e o distanciamento social realmente salvam vidas, viu, gente? Isso aí, Margot. Muito obrigada. Não vou mais atrapalhar seu plantão agora, mas depois a gente vai trocar figurinhas. E é isso daí. Sim. Parabéns a todos os profissionais. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E todos vocês por estarem. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Imagina, esse serviço de excelência que vocês estão nos trazendo. Eu sempre fui muito defensora do SUS. E agora, com tudo isso, eu defendo mais ainda. Porque vocês estão nos trazendo muita segurança. Exatamente. E muito acolhimento em tudo que a gente vem precisando nesse momento, tá? Eu acho que realmente vocês são heróis sem asas, mas são nossos heróis, tá? Obrigada. Obrigada. Espero Margot, que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Sim, sim. Obrigada. Bom plantão. Fique em paz. Se cuida também, tá? Obrigada. Obrigada. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Foi um prazer. Prazer. Pessoal, obrigada por nos acompanhar. Nesse papo foi pequenininho, mas foi tão gostoso, foi esclarecedor. E aí, continue levando a sério. Usem máscara, isolamento social. A Margot já deixou aí o recado, para a gente sair o quanto antes disso. Boa noite, pessoal. Até quarta-feira que vem.